importantes da República, né, é o que nós chamamos de crime de responsabilidade. Porque a essência da República, entendeu? Ela é o modelo norte-americano, onde você responsabiliza o chefe do Poder Executivo. Tá vendo a CPI responsabilizando o Bolsonaro aí, no caso da Covid. É óbvio que vai ser analisado pela PGR. Se presente os crimes, será iniciado um processo contra a defesa de contraditório. Então, é importante que os crimes de responsabilidade sejam definidos em lei. E aí, o artigo 85, né, eles têm lá uma série de hipóteses, né, quando o presidente atenta contra a existência da União, quando ele atende à federação, o exercício dos direitos políticos, segurança interna do país, tudo isso aí pode ensejar um processo de crime de responsabilidade, tá certo? E as competências privativas da União e vão ensejar o que nós chamamos de impeachment. Vão ensejar a abertura de impeachment. E aí o impeachment, definido pelo Presidente da República, na Lei 1079/50, inicia-se o processo de impeachment. Tem um processo histórico. A acusação pode ser formulada por qualquer cidadão, já tem mais de 130 pedidos de impeachment do governo Bolsonaro aí, não sabe disso aí, né? E aí vai se examinar o presidente da Câmara que tem a competência, como o Arthur Lira está alinhado com o presidente, ele não abre, né? E aí começa uma comissão especial, né? A votação será na comissão especial, e aí todas as votações são abertas, transparência, controle de representação, legitimação do processo, tudo certinho, tudo tem que ter 342 votos, né? 2/3 dos 513 deputados federais, né? Depois vai para o Senado, né? Um juízo político, e o processo de impeachment continua lá no Senado, né? Um juiz de acusação, depois um juiz de pronúncia, depois um julgamento, com 2/3 de voto aberto. Então é claro que é um processo de impeachment, um processo mais lento, mais doloroso, demora 6 a 7 meses, né? Então você tem aí no Senado Federal, ele é trifásico. Sai da Câmara e vai para o Senado para fazer a parte, né, de votação. Um processo bastante complicado, né? Mas o importante é que já aconteceu isso 2 vezes no Brasil. Uma no Fernando Collor e agora na Dilma, entendeu? O Bolsonaro está na boca de ser impeachment também. Não vai ter porque já está saindo, mas o importante é que todo o processo estabelece um julgamento político do presidente. E esse julgamento político, como ele é de natureza política, ele também admite o controle judicial. E normalmente o judiciário só se manifesta se houver ilegalidade. Até porque, né, isso é um julgamento político, então é interna corporis. Agora, nos crimes comuns, aí é 8.038/90, artigo 230 e 246 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Os crimes comuns é outra, que é a denúncia feita, né? Aí o Congresso vai analisar se aceita ou não a queixa-crime pelo STF, em 2/3 dos seus membros, e aí a análise jurídica é do Supremo Tribunal Federal. Né? Claro que essa ação penal é da PGR, tranquilo, entendeu? E aí ficará suspenso suas funções por 180 dias. Se por acaso, né, for aceita a denúncia-crime, ele ficará suspenso para que seja julgado o processo criminal. É óbvio, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Artigo 86, parágrafo 4º. Ele tem uma certa imunidade presidencial, penal relativa. Imunidade penal relativa. Né? Porque ele cometeu o crime durante... É óbvio que saindo ele vai responder, mas durante é difícil. Né? Feito isso aí, ele pode ser preso. Só que com a sentença penal condenatória. Né? O presidente da República não estará sujeito à prisão. Porque ele tem uma imunidade, né? Ele tem uma imunidade aí, né? Enquanto não sobrevier a sentença condenatória. Não vai ser preso cautelarmente, liminarmente, né? Por qualquer autoridade. Né? O mais importante é que ele tem uma imunidade formal, né? Uma cláusula de responsabilidade penal, e aí ele passa por essas discussões aí, de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Né? A ideia é que o princípio republicano seja traduzido, que ele tenha ali, que o agente público é responsável pelos seus atos perante a lei. Né?
Ele tem ali uma postura de uma interpretação de modo estrito. Reserva da Constituição da União para legislar sobre direito penal e prerrogativas inerentes ao chefe de Estado, né? Então tem uma série de regras do Poder Executivo. Então nós temos aí se os estados podem legislar sobre crime de responsabilidade. Não. Os demais entes federativos podem estabelecer a licença prévia para legislativo local para o julgamento do chefe do executivo? Não. Então você tem uma série de discussões que são feitas aqui no livro que eu não vou ficar aprofundando, até porque isso aqui é uma discussão que não vai até pendente. Porque nem tudo que é feito na União e no Senado, na Câmara, pode ser reproduzido lá nas Assembleias Estaduais. Por isso que essa matéria é independente, tá bom? E aí você tem uma competência, né, do STF para julgar vice-presidente, presidente que é no STF, ministro de Estado é no STF, ministro de Estado, o comando da Marinha do Exército é de responsabilidade do STF, o ministro do STF é no STF também, membro do Conselho Nacional de Justiça é STF, Procurador-Geral da República é STF, Senado, Advogado-Geral da União, STF e Senado, deputados federais e senadores, STF, membros dos tribunais superiores, STF, desembargadores, STJ, juízes federais, STJ e prerrogativo da função TRF, tá? E aí você tem uma sequência, governador no STJ, vice-governador, TJ, Procurador-Geral de Justiça, TJ, então você tem aí a competência para julgar essas pessoas aí. Para a gente encerrando, os prefeitos municipais, competência funcional dos prefeitos, crime de responsabilidade, normalmente o TJ, que cuida do crime de responsabilidade do prefeito, né? Crime doloso contra a vida vai ser lá no TJ, né? Os prefeitos, o governador é no STJ, tá bom? Os crimes funcionais TJ, entendeu? Então você não tem, o prefeito fica ali sempre no TJ, tá? Os crimes eleitorais no TRE, não tem como você fugir disso aí, os crimes de responsabilidade, né? Vereadores também, tudo no TJ, os vereadores, no prerrogativo de foro, né? E aí você tem toda uma discussão que se faz para debater a questão do poder executivo. O mais importante é devido processo legal, complexidade da causa, né? Analisando sempre a atuação do prefeito e do governador e do presidente, né? Mantendo a prerrogativa de foro, e a gente encerra o nosso curso de poder executivo. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, porque na verdade ele fecha ali uma série de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a gente não vai fazer sobre o poder executivo, tá? Federal, estadual e municipal. Um abraço, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o poder judiciário para encerrar o nosso curso. Um grande abraço.